Vocês estão enxergando aqui a minha tela, né? Sim. Dá um joinha. Não, beleza. Então, a situação de aprendizagem 4, ela é composta por duas partes. A primeira parte vocês vão resolver no momento presencial, né? E uma outra parte vocês vão fazer aqui e me enviar, certo? E aí eu vou ler com vocês aqui a situação de aprendizagem e a gente vai resolvendo ela, ok? Caso tenha alguma dúvida durante a leitura aqui ou a resolução, vocês vão perguntando. Então, caro aluno, a empresa Fixaforte dispõe em seu almoxarifado de matéria-prima uma série de porta-pallets onde são acondicionados os blanks utilizados nos processos de usinagem de moldes e matrizes, certo? Então, os blanks, quando eles falam blanks aqui, são chapas metálicas, né, que são utilizadas ali na usinagem dos moldes e matrizes. São blocos de matéria-primas, né? Geralmente blocos de aço, a dependendo do tipo de matriz ali que eles vão fabricar. Em inspeções periódicas de manutenção preventiva, que ocorrem a cada 3 meses, foram encontrados por 2 vezes consecutivas os suportes do porta-pallet frouxo, devido à deformação que ocorreu nos parafusos de fixação. Ou seja, aqui tem a representação desse suporte de Blank, certo? Uma vista frontal aqui, né? A gente tem essa primeira vista frontal mostrando que o suporte aqui ele tem um formato de uma mão francesa e uma vista lateral aqui mostrando, né, que ela é presa por dois parafusos, né, sextavados aqui. E a carga, né, em cima desse porta-pallet, certo? Então a gente tem uma carga de 4.000 quilos, certo? Posicionado a uma certa distância aqui da nossa parede de fixação. E a gente tem, né, esse formato aqui em cantoneira. Então, note que aqui a gente tem, né, dois parafusos. Então, eu tenho um parafuso sextavado aqui e eu tenho um outro parafuso sextavado aqui, certo? Então, se a gente lembrar, né, se a gente lembrar não, né, vocês vão ver agora que os parafusos, eles são, né, ele é um dos componentes de um grupo de componentes, de elementos de máquina, que são chamados elementos de fixação, certo? Esses elementos eles fazem o quê? Realmente fazem, né, a união ali de duas ou mais peças para um determinado conjunto mecânico ou uma determinada máquina. Então, por mais simples que seja a nossa aplicação, se eu precisar fazer a união de duas ou mais superfícies, eu utilizo os elementos de fixação, certo? Dentro dos elementos de fixação, a gente tem aqueles elementos do tipo fixo, né, que são os elementos de fixação do tipo fixo. Então, vou escrevendo aqui. Então, elementos de fixação. A gente tem os elementos de fixação que é chamado de permanentes, né, ou fixos, perma- permanentes, exemplo de união permanente. A gente pode ter aqui, né, elementos soldados, soldas, posso ter rebites, certo? E qual que é a característica desses elementos de fixação permanentes? Que uma vez que é feita a união desses elementos, para eu desmontar, né, essa união, eu vou ter que danificar ou a peça ou esse elemento de fixação, né? Eu não consigo reutilizar esses elementos de forma fácil ali, né? Numa montagem e desmontagem. Então, por exemplo, a solda, né? Eu vou unir duas superfícies metálicas através do processo de soldagem, aonde eu tenho, né, nosso metal de base e os metais de adição ali. Então, eu realmente, através de alta temperatura, né, do arco elétrico, ali do processo de soldagem, eu vou fazer a fusão desses materiais, criando ali, né, uma fixação permanente, certo?
Para eu desfazer, né, essa união da solda, eu realmente tenho que cortar, né, aquele cordão de solda ou realmente quebrar aquele cordão de solda, ou seja, eu danifico a peça para poder desfazer essa fixação, certo? E a gente tem, né, os elementos de fixação não permanentes, né? Que são o quê? Podem ser os parafusos, porcas, né, arruelas. Então, são todos elementos de máquina do tipo fixação, certo? Parafuso aqui eu tenho as chavetas, certo? Ou seja, eu consigo fazer a união dessas peças, né, de uma forma que eu consiga fazer a desmontagem posteriormente. Então, se eu precisar dar uma manutenção naquela máquina, naquele dispositivo ali e eu precisar desfazer uma determinada união de peças, né, eu utilizo esses elementos de fixação não permanentes, né? Por exemplo, parafuso, porca e arruela, certo? Então, são classes, né, de elementos de máquina que a gente utiliza para fazer a fixação, certo? Então, na manutenção preventiva aqui do pessoal, né, eles encontram, né, já por duas vezes consecutiva, esses suportes aqui frouxos, certo? Por quê, né? Ele ocorre devido à deformação nesses parafusos de fixação. Ou seja, alguma coisa aconteceu com esses parafusos, né, que eles realmente ficaram frouxos aqui, deixando todo o suporte fixo. Se a gente notar aqui, né, eu tenho ele fixado aqui, e um entalhe nessa parede aqui, em que aqui embaixo eu só tenho um apoio, né? Então eu tenho uma fixação por parafuso em cima e um apoio aqui embaixo, ok? Na etapa um que vai ser lá no momento presencial, né? Então eu vou deixar para o professor do presencial fazer essa parte aqui com vocês. Só vou ler aqui para vocês já terem ciência. Então, foi solicitado a você, como técnico de eletromecânico da manutenção, que investigasse a causa desse problema. Antes de iniciar essa tarefa, você receberá um treinamento sobre os elementos de fixação, onde será abordado conhecimento sobre os parafusos, porcas e chavetas. Como tarefa, você deverá identificar a aplicação de alguns tipos de chavetas e parafusos e efetuar a descrição de dois parafusos, um do sistema métrico e o outro do sistema polegada. Então, essa tarefa está contida lá no anexo 1, ok? E vai ser realizada no momento presencial. A etapa 2, né, que a gente vai fazer aqui agora, eu vou ler aqui. Agora, apto para iniciar a análise do problema e a partir das observações do esboço do anexo 2, então eu vou mostrar o anexo 2 agora, você observou que o blank com 4.000 quilogramas é colocado sobre o suporte, gerando uma carga nos parafusos de fixação, que ainda é intensificada devido ao momento de alavanca, certo? Na matriz de resposta fornecida, realize os cálculos para determinar a força, carga aplicada sobre o suporte do blank e o cálculo do esforço à tração aplicado nos parafusos de fixação do suporte, tomando como base as informações disponíveis no anexo 2, onde você encontrará o esboço do suporte do blank, informações sobre a classe de resistência dos parafusos métricos e a fórmula para o cálculo, né, de força de tensão diária e etc, certo? E aí a gente vai aqui no nosso anexo 2, certo? Então aqui no anexo 2 ele trouxe novamente o detalhe aqui do suporte do Blank, certo? E ele traz aqui uma descrição, certo? Ele traz aqui, ó, descrição dos parafusos. É um parafuso, né? PA vem de parafuso, SX de sextavado, 5,8 é a classe de resistência desse parafuso, MA vem de rosca métrica, 10 é o diâmetro desse parafuso, 30 é o comprimento desse parafuso, certo? E ZB é zincado branco. O RI, aqui agora me fugiu a memória. Então, basicamente, ele é um parafuso, né? Sextavado com classes. O seu método 5,8 é o que você falou? É a classe de resistência do parafuso. Então, deixa eu anotar aqui, ó.
A gente vai ver aqui agora. Classe de resistência do parafuso, certo? O que que significa isso? Então, na cabeça dos parafusos, né? Então, se a gente vê um parafuso sextavado aqui, ele vem entalhado aqui, né? Um certo número. Ele vai vir desse jeito aqui, indicando a classe de resistência mecânica desse parafuso. Parafusos acima de classe de resistência 8, né? Ou seja, acima ali 8.8, em diante, tem que vir aqui também, né? Entalhado a marca do fabricante. E o que que significa isso? Se eu pegar, né? Esse primeiro número aqui e multiplicar por 100, eu vou ter a resistência à tração desse parafuso. Ou seja, vai me dar um valor de tensão, né? Que é chamada de limite de resistência à tração ou tensão última do material, que é aquele valor de tensão, né? Acima da qual, se esse parafuso tiver submetido a esse esforço, ele vai romper. Ou seja, esses 500 aqui, né? Vai dar resistência à tração em Newton por milímetro ao quadrado, certo? Então, eu vou encontrar nesse parafuso aqui que o limite de resistência à tração dele é de 500 newtons por milímetro ao quadrado. Qualquer tensão que tiver no parafuso acima desse valor, esse parafuso ele vai romper, né? Ele vai ter uma ruptura. Se eu multiplicar esse número por esse, né? Ou se eu pegar aqui os 500, né? Vezes esse segundo número, que é o 0,8, eu vou ter o limite, né? Eu vou ter a tensão de escoamento do nosso parafuso, certo? Se eu tenho aqui 500 vezes 0,8, eu tenho 400 newtons por milímetro quadrado, certo? Esse daqui é o nosso limite de escoamento. E o que que seria isso, né? Se a gente relembrar aqui, ó, deixa eu entrar aqui com vocês. Aqui, eu tinha até mostrado o parafuso aqui para vocês, ó, o tipo do parafuso que tem. Então, ele é um parafuso, né, sextavado, rosca métrica, classe de resistência 5.8, 10 milímetros de diâmetro, certo? 30 milímetros de comprimento, né, dessa ponta até essa ponta, e zincado branco, certo? O RI, rapaz, eu tenho que lembrar essa descrição, agora me fugiu a memória. Depois eu vou lembrar e trazer para vocês. É, Então, todo material, né, ele apresenta um gráfico desse formato aqui, que ele é obtido através de ensaios mecânicos, geralmente de ensaios de tração, certo? E o que que significa isso? Então, eu tenho aqui no eixo das minhas ordenadas um valor de tensão, certo? E no eixo das minhas abscissas aqui, o valor da deformação desse material. Ou seja, o quanto esse material vai deformar, vai sofrer uma alteração na sua forma devido a uma tensão, né, um carregamento aplicado nesse material. Esse ponto aqui, tá vendo? Em que eu tenho uma zona que é praticamente retilíneo, a deformação e a tensão, né? A partir desse ponto, você já vê que já perde essa característica de linearidade, certo? Então, esse valor de tensão, a partir do qual, né, o meu material passa da zona elástica para a zona plástica, é a tensão de escoamento desse material, certo? Ou seja, na zona plástica, quando o meu material ele deforma, se eu retiro a atuação da minha força, ele retorna à posição dele original, certo? Antes de ter sido submetido à força. Na zona elástica, quando ele sofre, né, uma deformação, ele já não retorna para a posição original mais. Então, ele tem ali uma deformação residual, certo? O limite de resistência
A tração é justamente esse ponto aqui, ou seja, é o maior valor, né, que eu chego no meu material, né, sem que ele rompa. A partir desse ponto aqui, ele já vai entrar em ruptura. Então, quando chega aqui, ele vai sofrendo, né, esse valor de deformação. Desse ponto do ponto C para o ponto D, aí eu já tenho uma redução de área de seção transversal, então ela começa um processo de estricção e depois ela tem a ruptura, certo? Então, o limite de resistência ao escoamento, a gente trabalha nessa zona elástica, certo? A gente, em projetos, né, de equipamentos, de elementos mecânicos, a gente tenta não, né? A gente tem que trabalhar sempre na zona elástica do meu material. Por quê? Quando ele passa para a zona plástica, né, aquele valor ali, aquele material, ele já sofreu uma deformação permanente, certo? E eu não quero que meus materiais sofram uma deformação permanente, certo? Vocês já ouviram falar desses conceitos? Ficou tranquilo? Esse, assim, eu já tinha ouvido falar, mas assim, não na. O que é mais conhecido pra gente é aquele que é do cabeçote do carro, né? Ele sempre trabalha nessa zona elástica, né? E Quando sempre é apertado com tanquímetro, né? É isso. o mais famoso assim que eu conheço. Justamente, por quê? Porque na zona, a zona ela, você pensa seu material, né? Quando a gente fala tensão, ele é um valor, né? É um valor de força distribuída em uma determinada área. Então, tentar, deixa eu explicar aqui para vocês. Eu só inserir uma nova página aqui. Então, a definição de tensão, né? Ele tem esse símbolozinho aqui, que é chamado de tal. Ele é o quê? Ele é um valor de uma força dividido por uma área, certo? Então, se eu olhar aqui no nosso parafuso, né? Então, deixa eu tentar representar aqui nosso parafuso, certo? Vamos supor que eu faça nesse parafuso aqui, né? Eu penduro na ponta dele uma determinada carga aqui, certo? Uma força F. Quando eu tenho essa força atuando nesse parafuso nesse sentido, eu estou tendendo a esticar o nosso parafuso, certo? Essa força que tende a esticar o nosso material é chamada de força de tração, certo? Então, essa força de tração, ela vai atuar em toda a área, né, desse parafuso circular aqui. Então, essa área aqui, né, que é uma circunferência, que realmente é a área em que essa força atua. Ou seja, essa força que a gente considera centralizada, né, ela se distribui ao longo da área desse parafuso. Então, como é uma área, né, a gente tem aqui o diâmetro do nosso parafuso, certo? E a área de uma circunferência, se vocês lembrarem lá, né? A área é o quê? É π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, certo? Ou seja, a tensão desse material é essa força distribuída em uma determinada área, certo? Então, quando eu faço um carregamento muito alto, né? Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui, né? Tensão, deformação. Quando eu trabalho na zona elástica, se eu aplico uma determinada força nesse material, né? Então eu aplico aqui uma tensão 1 nesse material. Ele vai ter uma deformação do tipo 1, ε1, ok? Se eu retiro essa força, ou seja, se eu levo essa deformação, essa tensão aqui para zero, o material vai retornar ao comprimento original que ele tinha antes, certo? Agora, se eu faço, né, se eu passo desse limite de escoamento aqui, onde o material ele realmente vai entrar na nossa zona plástica aqui, né? Considere então esse parafuso com um comprimento L aqui total, certo? Então, a deformação seria o seguinte: quando eu aplico, né? Vamos voltar aqui no caso da deformação 1. Quando eu aplico a deformação 1, o nosso comprimento ele vai de L, né? Para L mais Y. Se eu retiro essa deformação, ele retorna para o comprimento original. Agora, se eu tenho, né, um valor aqui, ó, de θ
2, né? Tal 2. Quando eu aplico esse valor, né, de deformação, de tensão no meu material, ele vai gerar, né, uma deformação epsilon 2 aqui. Ele vai com o comprimento, né, original, mais essa deformação, certo? Quando eu retiro essa tensão aqui, o meu comprimento ele não volta mais para o comprimento original. Por quê? Porque essa deformação aqui agora ela passa a ser permanente, certo? Então, se eu tinha um comprimento original aqui, meu material ele deformou. Se eu continuo colocando o carregamento nesse parafuso até ele passar desse limite de resistência à tração aqui, o parafuso ele vai romper, ele vai quebrar bem nesse ponto aqui, certo? Então, é esse os conceitos, né, de carregamento, de carga e a relação com essas grandezas, né, esses limites de escoamento e limite de resistência à tração, certo? Então, ele traz algumas informações, né? É, Conforme a norma, né? Então a gente vai olhar, a gente tem tabelas em que a gente vê na rosca métrica, quando eu tenho um parafuso de diâmetro 10, ele já é um parafuso do tipo rosca grossa, certo? E essa tabela ele traz, né, essa relação, então ela tá até aqui no final, no anexo para vocês, ela traz o valor do passo, né, desse parafuso conforme o diâmetro do parafuso, certo? E o que que seria passo, né? Então aqui a gente tem uma representação, né, um corte de uma rosca externa, que é o parafuso, sendo rosqueado aqui na rosca interna, que é uma porca, certo? O passo é essa distância, né, entre os dois picos aqui da nossa rosca, né, das duas é uma distância entre esses dois pontos mais ressaltados aqui do filete da nossa rosca, certo? Então, esse percurso aqui, né? Essa parte aqui é chamada de filete de rosca, e a distância entre dois filetes de rosca aqui é chamada de passo da rosca, certo? Beleza, então a gente viu lá na tabela, né, que para um parafuso com um diâmetro de 10 milímetros, o passo dele é de 1,5 milímetros, certo? E a gente tem dois parafusos. Ah, tá, aqui, ó. O RI vem de rosca inteira. Então, é um parafuso, né, que ele tem... Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, rosca inteira, a gente tem rosca, parafuso de rosca inteira e rosca parcial, certo? O rosca inteira é esse parafuso que eu mostrei para vocês aqui, ou seja, eu tenho filetes de rosca ao longo de todo o comprimento do nosso parafuso, certo? E eu tenho parafuso aqui, né, de rosca parcial, certo? Ou seja, a rosca do parafuso ele vem até um certo ponto aqui, certo? Ele não é completamente roscado, certo? Ele é o acabamento, né? O zincado branco, ele é um acabamento superficial desse material, relacionado ali à proteção contra a corrosão desse parafuso, certo? E o 5,8 é a classe de resistência, certo? E a gente vai ver aqui, né? O anexo ele traz aqui também uma definição, né, de tensão, dizendo que é diferente da força. Então ele diz, né? Então ele traz uma explicação aqui do que eu trouxe para vocês, que a tensão é essa força distribuída em uma determinada área, certo? O que ele traz o valor de como que vocês calculam a área dessa área resistente, né? Ou seja, a área onde aquela força vai estar distribuída. Ele traz uma informação aqui, né, do diâmetro interno do parafuso, né, que é a menor seção do parafuso, certo? Que é o diâmetro aqui, ó, interno da rosca. Então, esse pedaço aqui, o parafuso, ele é um elemento, né, de revolução. Então, a gente tem aqui, é como se eu tivesse do outro lado aqui, eu estou mostrando apenas a metade, né, do parafuso. É como se eu tivesse o eixo do parafuso aqui, e eu represento só a parte, né, metade para cima, porque da metade para baixo ele é igual. Ele é realmente formado pela revolução desse perfil aqui. Então,
eu tenho o diâmetro total, né? O diâmetro D, ele pega desde o eixo do nosso parafuso até o final aqui do filete da rosca, certo? Já o D1, ele é esse diâmetro menor aqui até o vale, né? Dessa rosca aqui, certo? Ou seja, é o diâmetro menor aqui do nosso parafuso. E eu tenho aqui a altura, né? Uma altura média aqui do filete desse parafuso, certo? O HE, que é o quê? Que é realmente essa altura aqui, ó, entre, né, esse ponto mais baixo e o ponto mais alto da nossa rosca. Que é chamado de altura do filete do parafuso. Então, eu tenho o diâmetro total, né, que é o diâmetro realmente do fim da parte mais alta do filete de rosca até o centro, né, até o eixo desse parafuso, e o diâmetro interno aqui, ele é do eixo do nosso parafuso até o ponto mais baixo do filete de rosca, certo? E aí, ele traz aquela informação que eu falei para vocês sobre a classe de resistência dos parafusos, certo? Então, a classe de resistência para parafusos métricos, ele é representado por dois números, né, e um ponto entre eles, certo? Conforme essa representação aqui abaixo. Então, multiplicando um número pelo outro, a gente encontra a tensão de escoamento do meu material, certo? E se eu multiplicar esse primeiro número por 10, a gente encontra a tensão de ruptura tração em quilogramas força por milímetro quadrado ou por 100 para obter em newtons por milímetro quadrado, certo? Então, se eu multiplicar um pelo outro, eu encontro a tensão de escoamento, só que dessa forma, multiplicando um pelo outro, eu tenho em quilogramas forças por milímetro quadrado, certo? E se eu multiplico esse primeiro número por 10, eu encontro, né, a tensão, o limite, né, de tensão limite de resistência à tração, certo? Em quilogramas força por milímetro quadrado. Se eu quiser encontrar em newtons por milímetro quadrado, que é no sistema internacional, né, a gente trabalha forças em newton, eu multiplico esse primeiro número aqui por 100, certo? E o resultado dessa multiplicação, eu multiplico pelo ponto e o número que tem aqui. Ou seja, eu tenho que eu vou ter 800, né, newtons por milímetro ao quadrado como limite de resistência à tração. Se eu quiser encontrar a tensão de escoamento, né, eu pego esse 800 e multiplico, né, 800 e multiplico pelos 0,8, certo? Ou seja, isso aqui está me indicando que a tensão de escoamento é 80% do valor da tensão última lá de ruptura do meu material, ou seja, do limite de tensão à tração, certo? E vai me dar o quê? 640 newton por milímetro ao quadrado, certo? E aí ele traz aqui, né, mais algumas explicações. Ele fala aqui, né, que a classe do parafuso ele é entalhada na cabeça do nosso parafuso. E aí, né, no exercício ele pede para a gente identificar o que que pode estar acontecendo, certo? Então ele fala aqui, é, na matriz resposta fornecida, realize os cálculos para determinar a força, a carga aplicada sobre o suporte do blank e o cálculo do esforço à tração, né, aplicado nos parafusos. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo, né, para a gente determinar o que que pode estar acontecendo com esse parafuso. Então o que que eu vou fazer? Eu vou inserir, né, uma página aqui, certo? E vou tirar um print aqui desse pedaço para a gente rabiscar lá embaixo. Espera aí. Pessoal, tá tranquilo? Tá dando para entender? Como é que tá aí? Se estiver muito rápido, se eu estiver falando de uma forma que vocês não entendem, me avisa, por favor. Ah, mas a dificuldade é tentar captar, né? Tentar entender. Além dessas informações aí, mas também tem que prestar bastante atenção, no caso, nos exercícios da apostila, observar. É meio complicadinho esses É, detalhezinhos. não, isso aí, eu tô aqui para tentar ajudar, pessoal. Então eu tô falando mais rápido aqui,
né? É mais para explicarem para vocês o exercício, mas a gente vai ver isso com calma, tá? Então é realmente para quem já estiver realizando esses exercícios, já se habituar, né, e saber quais que são os conteúdos que vão ter que estudar para conseguir resolver esses exercícios. E o tempo, né? Acaba que o tempo nosso aqui é curto, então o nosso encontro aqui, né? Então acaba que eu tenho que ser um pouco mais rápido, e essa parte de estudar mais, né, realmente vem do aluno. Então, o professor, né, em qualquer instituição, seja no curso técnico ou de graduação, ele realmente traz, né, um pouco do conteúdo ali, e aí a gente que tem que ir atrás do restante para tentar entender, certo? E aí, qualquer dúvida que tiver, vocês vão me perguntando, certo? Então, pessoal, primeiro ponto que a gente tem que entender nesse desenho aqui, certo? Então, eu tenho uma carga sendo aplicada aqui, certo? Então, quando eu tenho, note que eu tenho uma carga, né? Um corpo, certo? Com uma determinada massa. Então, todo corpo que tem massa, ele sofre a atração, né, da gravidade, correto? E essa atração da força gravitacional é chamado de força-peso, certo? Então, a força-peso, ele é definido, né? A gente coloca como se fosse uma carga concentrada no centro de gravidade do nosso corpo, certo? Então, para corpos como mostrado aqui, né, que são corpos retangulares, o centro de gravidade, ou centro de massa desse corpo, é realmente o ponto, né, no meio aqui do nosso elemento. Então, eu posso considerar que toda essa carga aqui de 4.000 quilos, ele esteja, né, atuando no centro de gravidade desse corpo. Então é como se essa carga aqui, né, a força-peso sempre aponta, né, em direção ao núcleo da Terra ali, ela é sempre vertical para baixo, certo? Eu tenho uma determinada força-peso aqui, certo? Então, se eu tenho uma força sendo aplicada, né, a uma certa distância de um ponto de fixação, o que que vocês acham que eu vou ter? Então, note que essa força ela está sendo aplicada em uma distância de um ponto de fixação. O que que eu vou ter nesse ponto? Eu vou ter uma tendência, né, de giro aqui, ou seja, eu vou ter uma força de arranque aqui, né, uma força que vai tender a arrancar esse parafuso, certo? E essa força aplicada a uma certa distância do nosso ponto de giro é chamado de momento, certo? Então, o momento é realmente essa força que tende a fazer o corpo girar em relação a um ponto, né, de giro, um eixo de giro. Nesse caso aqui, né, a gente tem esse elemento de fixação, o ponto de giro aqui vai ser realmente esse ponto do parafuso. Quando essa carga ela é aplicada a uma certa distância, eu vou ter, né, um momento sendo gerado nesse parafuso, certo? Então, essa parte aqui do nosso suporte vai tender a ir para fora, né? Então, eu vou tentar, vai ter essa tendência, né? De deslocar esse ponto da parede, enquanto esse ponto aqui, ó, ele vai empurrar a parede para baixo, né? Então, quando eu coloco a carga aqui, é como se meu suporte, né, ele tendesse a fazer, né, esse sentido. Então, a tendência ele é arrancar o ponto de cima e empurrar o ponto de baixo, certo? E para eu manter o equilíbrio desse suporte, ou seja, para ele não deslizar, a minha parede exerce uma reação a essa carga, certo? Então, ela exerce, né, um momento de reação aqui nessa carga. Então, a gente tem um momento, né? Se a tendência de giro desse meu suporte é para cá, né, no sentido horário, a gente tem, né, um momento, né, que eu vou chamar de MF aqui, para compensar essa tendência de giro do meu objeto, certo? Então, quando eu tenho uma carga, né, atuando em um corpo, eu sempre vou ter uma reação gerada ali, certo? De mesma intensidade e sentido contrário para que esse corpo fique em equilíbrio, certo? Isso a gente chama de equilíbrio estático dos nossos corpos, certo? E como que eu acho esse momento, né? Eu faço, né, eu uso as equações de equilíbrio estático, certo? Então, um corpo, né? Então, vamos colocar aqui um corpo.
vai estar em equilíbrio estático se obedecer seguintes critérios. São três critérios que estabelece, né, o equilíbrio estático de um corpo. O somatório de forças na direção x, né? Lembra lá do nosso plano cartesiano? Então eu tenho aqui y, x, certo? Que o somatório, né, das forças na direção do eixo x tem que ser igual a zero. O somatório, o somatório das forças em y tem que ser igual a zero. E o somatório dos momentos, né, que atuam sobre esse corpo tem que ser igual a zero, certo? Para a gente encontrar esse momento aqui, eu vou ter que utilizar, né, essa terceira equação aqui do equilíbrio estático, certo? Então, vamos lá, eu vou fazer, né, vou chamar esse ponto do parafuso aqui de P, certo? E vou falar que o somatório dos momentos em relação a esse ponto P, ele tem que ser igual a zero, certo? E para eu fazer um somatório, eu tenho que definir um sentido, né, positivo para essa força. Ou seja, eu vou dizer que todos os momentos que tendem a girar o meu ponto no sentido horário é positivo. O que tender a girar no sentido anti-horário vai ser negativo, certo? Então, dessa forma, eu vou ter o quê? Eu vou ter, né? Então, vamos olhar aqui. Eu tenho uma força aplicada a uma certa distância, eu vou ter um momento dessa carga peso aqui, certo? Então, qual que é o momento, né, gerado por essa força? Então, se vocês lembrarem lá, né? Vocês lembram como que calcula momento? O momento, né, ele é calculado que eu tenho aqui realmente um centro de giro, né? Vou colocar aqui centro de giro. E quando essa força, né, ele é aplicada a uma certa distância, né, vou chamar de distância D aqui, certo? O meu momento, ele é a força vezes essa distância calculada perpendicularmente aqui ao nosso eixo. Ou seja, então é realmente essa distância D aqui. O que que significa D ter que ser perpendicular? Então, por exemplo, se eu tivesse, né, vamos olhar para esse outro lado aqui. Imagina o mesmo ponto aqui. Eu tivesse uma determinada inclinação aqui do nosso braço aqui, certo? Então, eu tivesse aqui e agora eu tivesse a atuação da minha força, certo? E eu falasse que essa distância aqui, ó, esse comprimento é D1. Nesse caso, o momento atuante aqui não vai ser F vezes D1. Por quê? Porque essa distância ela tem que ser perpendicular ao eixo. E qual que seria a distância que eu vou utilizar na conta? É essa distância aqui, ou seja, a distância do ponto até o centro de giro de forma perpendicular aqui, ou seja, que forma 90 graus entre os outros. Aí eu utilizo, né, esse ângulo aqui para encontrar esse valor perpendicular aqui e vou encontrar, né, se eu chamar isso aqui de D1, D1 linha, né, que seria esse valor perpendicular, esse momento seria F vezes D1 linha, certo? O momento aqui. Então, então vamos lá. Eu vou ter, né, o somatório de momentos em relação a esse ponto P igual a zero. Ou seja, eu estou falando que esse ponto aqui, ó, que passa por esse ponto P, é o meu eixo de giro, certo? Então, essa força aqui, né? A força peso, ela vai tender a girar o meu corpo em qual sentido? No sentido horário, não é? Ela não vai fazer, não vai tentar pender o nosso elemento nesse sentido aqui. Então, ela entra na nossa equação como positivo. Ou seja, esse momento aqui seria a força peso vezes a distância dele ali, que é 80
centímetros, certo? E eu utilizo ele em metros, 0,8 metros, certo? Qual outro momento que atua nesse ponto aqui? Nesse momento de reação aqui, e ele está tendendo a girar, né? Em qual sentido aqui o meu corpo? Está tentando a girar ele, né? Está tendo a tendência de giro no sentido anti-horário, certo? Ele entra com sinal negativo. Isso tem que ser igual a zero, certo? Resolvendo essa equação aqui, né? Isolando o momento que eu chamei de MF aqui, que é o momento de reação, né? O momento, né, F, ele vai ser o quê? A força peso, certo? Vezes 0,8. E como que eu calculo a força peso? Como que eu calculo a força peso? Lembra lá, força peso, ele é a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? E a gente considera a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, minha força peso ele vai ser o quê? Vai ser a massa, né? Que é 4.000 quilogramas, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Essa minha força-peso, ela vai dar 39.200 newtons, certo? Então, o meu momento vai ser o valor dessa força, 39.200 vezes o 0,8, certo? Então, esse momento, ele vai ser o quê? Vai ser 31.000, né? 31. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vai ser os 39.200 vezes 0,8, que é 31.360 newton vezes metro, certo? Então, eu encontrei a primeira força que atua, né, no nosso parafuso, ou seja, eu encontrei qual que é o momento que tende a arrancar esse parafuso da parede, certo? Esse parafuso, ele vai ter, atuando sobre ele, uma combinação de forças, que vai ser essa força de tração devido a essa tendência de arrancar ele da parede, e vai ter uma força, né, atuando aqui, tentando cisalhar esse material, ou seja, essa força atuando aqui, né, na vertical para baixo, ela é como se ela atuando aqui, é como se eu tentasse cortar esse parafuso no meio, certo? Então, ele é chamado de força de cisalhamento. Então, a gente encontrou o primeiro, o momento, né, para encontrar a primeira força de tração no nosso parafuso, certo? De posse desse momento aqui, eu vou encontrar agora qual que é a força de tração no parafuso. A força de tração no parafuso, certo? Então, para a gente ter essa condição de equilíbrio, esse momento, né, gerado no parafuso, vai fazer o quê? Que atue no parafuso uma força de tração, né? Então, se eu olhar aqui, né, deixa eu mostrar para vocês, o parafuso ele está nesse sentido. Então, essa vista aqui, ó, é como se eu estivesse olhando o meu objeto nesse sentido aqui, né? Desse ponto de vista aqui. Então, essa força, né, de, de, de tração aqui é como se tentasse arrancar esse parafuso, ou seja, ela vai atuar no mesmo sentido do eixo do parafuso, certo? Então, essa força ela vai atuar aqui, ó, nesse sentido aqui. Então, essa força aqui, ó, que eu vou chamar de F de tração, que vai tender a arrancar esse parafuso, certo? E para eu encontrar essa força, eu sei que o momento de reação do parafuso vai ser igual a esse momento de carga gerado aqui, certo? Ou seja, o momento de reação do parafuso vai ser igual ao momento de reação
da carga, certo? E para eu encontrar, né, esse momento que atua nesse parafuso, eu vou ter, né, a tendência aqui de giro, o ponto para arrancar esse parafuso, ele é em relação agora a esse ponto de giro aqui, certo? Então esse ponto vai atuar como meu pivô de giro, certo? Então agora, para encontrar qual que é esse momento, né, de reação, que eu vou chamar de momento de reação do parafuso, ele vai atuar aqui em relação a esse ponto aqui, que vai ser o ponto, né, pivô de giro, certo? Então, nesse ponto aqui, né, para encontrar esse momento de reação, eu vou utilizar, né, a tendência de giro em relação a esse ponto. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu momento de reação ele vai ser igual ao momento que a gente calculou aqui, MF, certo? Ou seja, o meu momento de reação ele vai ser 31.360, certo? Só que eu quero encontrar o quê? Eu quero encontrar um valor de força, não é? Força de tração. E eu sei que momento, né? Ele é força vezes uma distância, certo? É igual a 31.360. Qual que é essa distância aqui? Que a distância até o eixo, né? O ponto de giro é os meus 60 centímetros, certo? Então, a minha força de tração vai ser os 31.360 dividido pelos 0,6, né? Então, eu passei aqui dividindo, certo? Então, essa força de tração vai ser o quê? Vai ser 31.360, né? Dividido por 0,6, que vai dar o quê? Vai dar quanto? 52, né? 52.266,67 newtons, certo? Essa força aqui atua nos dois parafusos, certo? Então, isso daqui tem que ser dividido, né? Nos dois parafusos. Então, qual que é a força de tração por parafuso? Se eu tenho dois parafusos, a força de tração por parafuso é esse valor, né? 52.266,67 dividido por 2, certo? Então, esse valor aqui vai ser o quê? Vai ser 52.266,67 dividido por 2. Vai ser 26.133 newtons, certo? Ou seja, essa força aplicada a uma distância de 80 centímetros desse parafuso vai gerar uma força de tração, uma força de arrancar esse parafuso de 26.133,33 newtons. Transformando isso aqui para quilogramas força, né, para a gente ter uma noção de quantos quilos que seria 26, né? Então seria 2.613,333 newtons. Ou seja, eu divido o valor de newton, porque eu coloquei errado, por 10 e quilogramas força. Ou seja, é como se eu tentasse arrancar esse parafuso aqui, ó, com 2.613 quilogramas de força, né? Se eu puxasse esse parafuso aqui com quase duas, né, mais de 2 toneladas de força, certo? Tá tranquilo aqui, pessoal? Como é que tá aí? Dá um joinha. Vocês estão dormindo? Então, pessoal, a gente grava onde a gente parou aqui, né? E próxima aula a gente continua esse exercício aqui, né?
mostrando para vocês como que eu encontro, né, as tensões máximas ali, a carga máxima que o nosso parafuso, né, suporta, certo? Como é que foi aí? Tá tranquilo? Ficou confuso? Feedback de vocês aí é importante, pessoal, para eu saber como que tá a minha linguagem aqui, como que eu tô conduzindo as aulas, tá? Se vocês não estiverem gostando da forma como eu tô abordando, talvez a linguagem, é só vocês sinalizarem que eu vou realmente modificar aqui, né, a forma de ensinar, para realmente vocês conseguirem aprender aí, né, e não se sentirem prejudicados, tá? Então, em relação à forma que você está explicando, é tranquilo, é só mais a fórmula e o jeito de fazer que é mais complicado, né? Realmente essa matéria, ela é mais difícil um pouquinho. Uhum. Não, beleza. Então, na próxima aula, o que que eu vou fazer? Eu vou eh, trazer, né, melhor aqui alguns exercícios de fixação, né, sobre equilíbrio estático, sobre como que a gente encontra essas reações de apoio, e aí a gente finaliza aqui com o exercício. E aí vocês já vão ter uma noção de como que é o dimensionamento, né, de um parafuso. Então, esse exercício, né, ele é realmente para vocês saberem se um parafuso está ou não corretamente dimensionado para aquela aplicação, né? Vocês vão saber agora dimensionar o parafuso para determinada aplicação, para determinado carregamento, certo? Então, essas são as etapas que a gente tem para dimensionar o elemento de fixação, que no caso é o parafuso. Então, note que realmente são cálculos, né? É um passo a passo ali, de início um pouco complexo, porque sempre quando a gente tem elementos de fixação, né, pontos de fixação em uma determinada máquina, aquele ponto ali sempre vai ser o ponto mais frágil da nossa máquina, certo? Então, se eu tenho uma solda, né, num determinado material, aquele ponto de solda ali vai ser sempre o elo mais fraco da estrutura. Se tiver, né, uma propagação de trinca ou alguma ruptura ali, vai começar nesses elementos de fixação. Então, por isso que é importante a gente saber dimensionar, saber se está corretamente dimensionado, para realmente ter essa segurança aí do nosso equipamento. Beleza? Então é isso, pessoal. Até Beleza. nosso próximo encontro. Não, tranquilo, professor. Falou, até mais. Alô, obrigado.